Luz na TV Mon HD. Hoje com o senhor Júlio Correia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos colocar luz, né, num assunto que está em evidência, né, que envolve não só a espiritualidade, mas toda a vida na face da Terra, né? Impactante o assunto de hoje. A 3IA Atlas, né? A nave, a sonda, o OVNI, cometa que está estacionado, né, no sistema solar e mantendo contato, né, com a NASA, né, que é a Agência Espacial Americana, e que está, podemos já dizer, dialogando conosco. Sim, a comunicação. Vamos fazer uma retrospectiva. Os ufólogos, os astrólogos, astrônomos, eles estão estudando os corpos que se aproximam, né, do sistema solar. E teve uma visita impactante em 2017, que era um corpo celeste inteligente, que tinha velocidade de 350 mil quilômetros por hora, estava dentro do nosso sistema, mas passou de rasante. E foi considerado um corpo muito curioso, porque não obedecia às leis da astrofísica. Esse corpo foi batizado de Muamua, porque ele foi detectado pelo telescópio do Havaí. Bom, 2017, outubro de 2017. Em julho deste ano, agora 2025, detectaram mais de 30 telescópios um corpo celeste vindo em direção à Terra. Muito rápido, um pouco menos a velocidade, 330 mil quilômetros por hora. A diferença dele é que com equipamentos de última geração, espectroscopia, né, de luz e ressonância, eles conseguiram detectar a composição química desse corpo. Esse corpo tem a formação de níquel puro, que é impossível encontrar na galáxia níquel puro, a não ser que tenha sido produzido industrialmente. Primeiro impacto. E esse corpo estava vindo em direção. Alguns dizem que o mais impactante é que a gente está nesse plano aqui, né, a Via Láctea, nessa dimensão assim. E esse corpo ele veio de cima para baixo. Ele faz curvas, como se diz assim, faz cavalinhos de pau, velocidade acelera, desacelera, e a luminosidade dele ela varia de verde para azul. E agora, nesse momento, agora dia 27, 28, ele está atrás do Sol. E vai acontecer agora dia 29, a aproximação mais próxima do Sol, mas no sentido da Terra. Qual é a maior preocupação? A NASA entrou, fez uma emissão de um alerta global de segurança. São vários países, mas a NASA não tem contato com todos os países para ter assim, uma espécie de um protocolo caso aconteça alguma coisa. É um objeto inteligente, movido por seres inteligentes, porque ele acelera, desacelera. Ele não tem cauda de cometa, porque a luz que ele emite, como se fosse o rastro, é para frente, como se fosse faróis. Detalhe, o Muamua tinha 400 metros, é como se fosse uma rocha de 400 metros. E esse aqui tem 20 quilômetros. Primeiro eles achavam que era 2 quilômetros, 4, 10, mas já mediram, tem 20 quilômetros. O que está acontecendo de ontem para hoje? Houveram manifestações de grandes físicos de Harvard, astrofísicos, estudiosos, que eles mandaram um sinal de rádio, que leva 11 minutos para chegar até esse corpo celeste, que já estou dizendo que não se diz que é nave, se diz que é um objeto não identificado mesmo. OVNI. É praticamente isso.
mas eles não chegaram nesse ponto ainda para não entrar em colapso da humanidade. E houveram ressonâncias, houveram respostas do sinal. Mandaram em várias frequências. Mandaram, através de decodificação, mandaram o número pi, mandaram números primos, tudo de uma inteligência matemática incrível. E eles estão em choque, os pesquisadores. Vai por terra todas as teorias, né, os paradigmas, assim vão. A maior preocupação deles está abafar a imprensa. Alguns jornais americanos falam alguma coisa que eu vi, mas no Brasil não se fala nada. Mas ontem, para minha surpresa, num jornal, né, tipo Globo, ou IG, ou Terra, ou R7, houve uma matéria. Objetos está se aproximando, alerta da NASA. Eles não têm protocolo de comunicação, mas não houve hostilidade. Eles mandaram números com precisão, número pi com precisão de 20 dígitos, que foi decodificado por esse sistema aí. Se não me engano, é na Califórnia, que foi um laboratório de astrofísica. E o que está acontecendo? O maior problema para esse choque cultural, espiritual, filosófico, é a reação da humanidade. Então eu vejo nos comentários das pessoas que fazem as lives com esse assunto, que isso é absurdo, que isso é coisa, como se você falou ali antes, né? Conspiração. Teoria da conspiração. Mas a teoria da conspiração a gente sabe que ela tem só uma diretriz, só tem um foco, né? É a dominação da Terra, mas assim, da nossa Matrix. Mas com relação a esse 13 Atlas, nós temos vários. Eu já estou acompanhando isso há mais de mês, desde julho começou esse assunto. Mas, junto com o 13 Atlas, que tem 20 quilômetros, está chegando um outro objeto que está se aproximando do sistema solar de 100 vezes maior. É metade do Brasil. O tamanho está vindo em velocidade constante. E isto ainda vai começar a fazer mais experiências. Então, por enquanto, o 13 Atlas já disse, já sinalizou, estamos aqui, uma vida inteligente. Há teorias que dizem que essa espaçonave gigante, ela não é habitada, ela é comandada por hologramas, por uma inteligência artificial, e ela vem disfarçada como se fosse uma rocha, porque se você observar ela, alguns conseguiram à distância contactar como se fosse ser realmente um asteroide, mas não é. Então eu ouvi ontem à noite já, que foi dia 26, que teve esse sinal de rádio, que foi de 1440 a 4000 e não sei quantos hertz, são 7 sinais de rádio específicos da humanidade. Eles entraram nos 7 e houve comunicação, mas tentaram decodificar. A inteligência artificial não teve esse controle sobre o sinal emitido. O que dizem os místicos? Eu estou analisando tudo, se eu sou uma pessoa muito curiosa. Uns dizem que através de mediunidade, de inspiração, de psicografia, de comunicação, que são seres hostis, que estão invadindo o nosso território. E que São Miguel Arcanjo, né, que é da Confederação Galáctica e Astacheran, advertiram eles que deveriam dar meia volta. E o mentor espiritual disse para essa médium que tinha provas que isso aconteceu. E ela foi pesquisar em alguns sites e ela disse que no dia que ela recebeu a mensagem houve uma explosão de 30 vezes a luz, eu vi isso aí. Muito forte, e ela ficou impactada porque ela não sabia, porque o ser de luz disse, ele foi advertido e mandamos um sinal para que eles parassem. Outros dizem que são seres de elevada pureza que estão vindo para a Terra à volta de Jesus. Outros dizem que não tem nada, que uma inteligência mandou como se fosse uma grande nave que vai levar encapsulado todos os seres trevosos da psicosfera da Terra. E também falam que serão 7, né? Parece que 4 já apareceram, que falaram ainda que são os cavaleiros do Apocalipse.
que foi uma metáfora que foi usada, né? Então, o que eles estão alertando? Teve um pesquisador de Harvard que ele tá na internet, as pessoas, vários sites falam que ele conhece, mas ele não revela. Ele diz assim, não tirem férias depois do dia 29 de outubro. Que dia 29 de outubro vai ser assim a aproximação, porque isso pode acontecer de ele acelerar, desacelerar. A velocidade dele, assim, ele faz coisas impossíveis para a física, para a teoria astrofísica. Como a velocidade dele, assim, de repente voltar, dar ré, ir para a direita, ir para a esquerda, em velocidades altíssimas. Na média, assim, ele fala assim, 20 metros por segundo, mas ele calculou, lá dando 300 e poucos mil quilômetros por hora. Então, isso está impactando, nós teremos mais notícias sobre esse assunto nas redes sociais. Eu vejo nos comentários as pessoas falando, assim, as mais crentes, né? Que isso é uma teoria da conspiração e tal, que isso não existe, que Jesus protege a Terra. Sim, mas assim, já tem gente que está falando que realmente é do Apocalipse, que Jesus voltará. E outra coisa que eu acho bem legal, que baseado nesse assunto, vem vários temas e ressonâncias sobre a expectativa que Carl Sagan, né, que tinha um programa Cosmos nos anos 70, Sim. e ele fazia as teorias assim, e ele mandou para o espaço numa placa de ouro nos anos 70. Eu não me lembro qual é o nome do, tipo um satélite, que ele já foi, está solto com o desenho humano, até um disco, que na época não tinha CD, né, com temas da Terra, como se fosse um cartão de visitas. E isso aí eles descobriram que também alguém no espaço sideral detectou que recebeu um ser inteligente. E ele dizia assim que seria muito desperdício Deus deixar tanto espaço vazio para ser só o ser humano. Vão por terra as teorias da evolução, vão por terra religiões cristãs, né? Porque também essa coisa de Van Hatten é um... Eram os deuses astronautas? Não, Eric Van Däniken que falou isso, né? Van Däniken. Mas tem um outro pesquisador que ele tem contatos e ele fala assim sobre as mitologias, todas as mitologias, mais de 60 mitologias ele estudou, todas, as hindus, das ilhas do Pacífico, indígenas, todos falam nos colonizadores que vieram do céu. E ele fala até os mitos, né, os seres, e ele pesquisou exatamente assim. Jean Van Elan, ele é um nome que ele usa de pseudônimo. Ele começou a ser contatado inesperadamente e as pessoas diziam, não, tu tem mediunidade, e ele já escreveu mais de 30, 40 livros. Jean Van Elan, tem muitos sites dele que eu acompanho. Mas assim, nós como somos espiritualistas, a gente não está preocupado com dados e fatos, a gente está preocupado com a transformação íntima das pessoas. Sim. Para a civilização do amor, do perdão, da caridade, fraternidade, da inteligência. Hoje artificial está impactante. Uma coisa que eu gostei, seu Júlio, é das cores do objeto. Verde, o senhor coincidentemente está com uma camisa e o rosa verde, da Outubro Rosa também. E eu azul. Com azul. Então, uma das coisas que eu gostei do objeto... Esse Atlas é as cores, né? Eu já gostei. E coincidentemente nós estamos aqui com as cores sem combinar nada, né? Sem combinar, né? E eu estou preocupado já com outro objeto que está vindo que é de 2.000 quilômetros, né? Porque é como se fosse do tamanho daqui do Rio Grande do Sul até passando o Rio de Janeiro, né? Até a Bahia. E muita gente, porque eu estudo esse assunto assim com prazer, sabe? Porque é para autoconhecimento. Mas isso não me afasta dos valores, né? Da ética, da moral, do evangelho, do cristianismo, independente de outras crenças, com todo respeito. Mas eu acho que isso faz sentido, sabe? Esse contato. E está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Tem um outro aspecto aí que também está interferindo nessa espécie
de um estresse coletivo, né, que está acontecendo na humanidade, que é a ressonância Schumann. Isso, muito Talvez também tenha alguma ligação. O que estão falando assim pelos 4 cantos? A ressonância Schumann ela varia em 7, 10 Hz, que é a frequência, como se fosse assim a vibração da Terra. De uns 3, 4 anos para cá, ela começou a ter picos de 15, 40 e chegou até 60. O que isso impacta? Impacta na nossa vibração emocional. Pessoas ficam mais estressadas, ou pessoas ficam mais, potencializam bem, se sentem melhores. Cada um tem um tipo de reação. Dizem que essa ressonância Schumann afeta, ela é tão forte que ela afeta até o DNA. Que as pessoas vão, que isso aí vai ser, que isso foram informações, né, de mediunidade, de contatos, que é um dos objetivos. Mas tá todo mundo falando agora nos 3 dias de escuridão e tá potencializado. E é incrível como tem várias fontes de consulta na internet. Uns dizem que isso nunca vai existir, uns dizem que vai começar, parece que no Brasil vai começar numa noite que a gente vai se acordar sem luz, ao contrário que em outros países depende do fuso horário, né? Por que isso? É a massa coronal do Sol. O Sol está dando explosões muito fortes, que há 100 anos atrás, essas explosões afetaram os telégrafos e queimaram todos os telégrafos da época, que as pessoas recebiam choques elétricos de abrir uma maçaneta, influenciou todo o magnetismo da Terra. Então, tendo explosões medidas hoje, muito modernas, que estão sendo comparadas àquelas, só que elas dão para o outro lado do Sol. Essa massa coronal é como se fosse uma onda, assim, um maçarico em direção à Terra, não é calor, é energia. E ela pode afetar os satélites, o eletromagnetismo. Tiveram alguns apagões, né, na Europa, disseram que era coisa da Rússia, mas o cara, porque ele mede onde esse impacto chega, essa massa chega no globo terrestre. Então o rapaz falou, teve Portugal e França com uma coisa, e exatamente 3 dias depois da explosão, toda medida, sabe? E dizem que massa coronal, isso tem o pessoal do Clube do Meteorito, que é um canal do YouTube, que eles fazem isso cientificamente, mas daí tem o lado dos médiuns, dos espíritas, dos contatados, que dizem que isso é um propósito, porque olha só como a coisa, o leque se abre, né? Que São Miguel Arcanjo está vindo com um propósito na Terra, que nós dizemos a grande transformação, né? De um planeta de regeneração, de transformação, que não haverá mais, é a promessa do Pai, né? Que não haverá mais sofrimento na Terra. E o sofrimento que a gente tem é tudo uma psicosfera de energias também, e pessoas que não vibram no amor. Então dizem que São Miguel Arcanjo, para adentrar a energia da Terra, teria que ter esses 3 dias de apagão para baixar a vibração, porque todo mundo no celular, não sei o quê, e são ondas. E para essas esferas celestes, a densidade é muito grande, então ele tem que baixar isso, que o propósito é fazer com que, baixando essa vibração da Terra, dessa energia eletromagnética, de ondas e tudo, deletéria, eles consigam adentrar, encapsular, olha a palavra que eles usaram, encapsular os nossos irmãos trevosos, né, que habitam, né, as sombras, no sentido de que não querem a libertação, a paz, o amor, que influenciam nós através de obsessão. A gente que os espíritos são espíritos sem conhecimento, né? E eles ficam prejudicando. E diz que quando isso acontecer, nesses 3 dias de escuridão, nós ficaremos 3 dias sem internet, sem luz. Por isso que está todo mundo falando, a Igreja Católica, algumas mensagens de Maria fala. O pessoal holístico fala de São Germain, fala mensagem de Astaxerã, e pessoas do Oriente que meditam. Então eles falam assim, que tem pessoas que já estão preparadas, despertas para essas grandes transformações.
Aí, o que vai acontecer? Que esses 3 dias vai levar uns 3 meses para a internet voltar, pelo modo analógico, como era antigamente nos anos 70, 80, nos bancos, né? Porque vai ter muito satélites, né, esses do Skylab, né? Eles vão ficar impotentes. Mas a energia elétrica em 3 dias eles dizem volta. Isso são só teorias que eu captei no YouTube, em alguns sites e algumas lives. E que depois disso a Terra vai ser irreconhecível, nós vamos ter uma alegria, vamos ter um frescor de alma, porque vai ser aquele peso, sabe? Mais adiante, essa confederação galáctica, que a gente está confundindo, já pode ser esse de 100 vezes o 13 Atlas, essa confederação galáctica está mandando para a Terra que vai, quando chegar próximo, ela vai ser do tamanho da Lua, um corpo que toda a humanidade... Esse programa está sendo gravado, talvez ele nem vá para o ar. Exatamente. A gente falou, esse corpo celeste vai ficar uns 3 meses sobre a Terra. E dizem que 1/3 da humanidade vai entrar em pânico, que pessoas em crenças limitantes vão entrar em colapso, vão se suicidar, que vai ser, dizem que é o famoso apocalipse, né? Essas são as teorias, eu estou dando resumo do que eu estou pesquisando. Talvez não aconteça nada, talvez seja tudo ilusão da nossa Matrix, mas que o alerta da NASA foi dado. Procurem alerta da NASA, discreto, para não causar pânico, porque existe, o Vaticano também entra em colapso, né? Dizem que sabem, né? Os astrofísicos do Vaticano já sabiam disso também, com portais, com coisas quânticas, né? E que eles vão se apresentar para nós. Mas são mais de 40 raças, que nem nós temos, né, aqui no planeta, de seres, que é a Confederação Galáctica. Eu, há uns 10 anos atrás, achava isso ridículo, porque eu estava focado no kardecismo, no Chico Xavier. Mas Chico Xavier também falou em vida em outros planetas. Depois a gente vai fazendo a colcha de retalhos, né, e vai montando. Para a gente analisar, eu gosto de observar formigas, né? Formigueiro, exatamente. Que é uma sociedade ali, a gente poderia dizer como se fosse uma sociedade humana, né? Ali é um conjunto, é uma civilização. Uma civilização. E tem as pessoas, né? Os humanos, um vai botar veneno, né? Outro vai botar água quente, né? Vai querer destruir. Outro vai ficar observando e achar bonito, né? Então, pode ser que esses seres sejam assim também. Tem uns que vão querer nos ajudar, outros vão querer escravizar, dominar. Eu já percebi que tem alguns youtubers bem educados, assim, que eles estão, eu vejo que eles tem senhorinhas que dizem, eu tô com medo, não sei o que, até de ir no banco, tá dando já, isso, só esse respingo, essa ressonância, esse vapor de novidades, as pessoas já estão nervosas. Imagina quando a coisa for definitivamente. E outra coisa que o outro rapaz falou lá, o Sérgio Sacani, que é um grande pesquisador também, ele não acredita nada disso, ele acha que é um cometa, não sei o que, ele é resistente. Mas... o Sacani não acredita? Ele não acredita que seja nave. Agora ele já... ele está mudando, né? Está mudando, porque são evidências. É que tem um ranço, né? Existe muito ego nesse setor, nesse mundo, né? Que nem discutir futebol, países... Mas, seu Júlio, quero aproveitar a oportunidade, já que nós estamos no Luz na TV, né, para compartilhar, né, com nossos telespectadores, internautas, enfim, compartilhar oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém.
Amém. Então, a gente fazendo a oração da serenidade, a gente fica sereno, né? Fica tranquilo, né? E assim a humanidade... Porque haja o que acontecer, nós não temos como interferir, né? E a inteligência, a capacidade de interpretação humana, assim, ela é tão limitada. Eu me lembro que uma vez, nos anos 80, sendo Fantástico, uma teoria que o Sol iria apagar, que um dia o Sol... Porque a gente acha que o Sol é calor, mas é plasma, ele só vira calor. Tanto que o cara explica, né, se o Sol fosse calor, as montanhas seriam um braseiro, porque está mais perto do Sol. Então tem tudo a ver com a nossa atmosfera. Aí eu fui lá na casa da minha tia. Aí meu tio avô, ele falou assim: ô Júlio, você viu que o Sol vai apagar passando Fantástico? E a minha tia assim: meu Deus, como é que eu vou secar a roupa? Você conhece ela, a tia Zezé e o tio Ernesto. O olhar dela é tão puro, ingênuo, né? Como é que eu vou secar a roupa? Porque assim, a visão limitante, né? Assim, da expectativa das coisas da Terra. Mas o mais importante, gente, esse é o propósito. Independente de naves, o que o Chico Xavier e o Divaldo falam tanto, né? Que são meus mentores que eu amo, assim, que me educaram para a vida, assim, espiritual. É a psiconáutica, o olhar para si mesmo, a reforma íntima. E eu já falei em vários programas que a coisa mais impactante que eu estava em Uberaba e de repente eu vejo um cartaz numa loja, na época era uma loja de discos, e eu fui perguntar para minha amiga: me consegue uma caneta que eu vou copiar? Eu vou copiar a mensagem. E quando eu voltei, essa mensagem eu não achei de jeito nenhum. Eu desci a ladeira, meu Deus, era um cartaz, cartolina, uma frase linda, e não achamos. Quando eu entrei na casa do Chico Xavier, veio uma senhora com uma caixinha de sapatos cheia de mensagens. E a mensagem, um cartãozinho, era a frase que eu tinha lido, que serve para nós todos. Qual é a frase, senhor? Não gaste impacientemente os seus recursos na pregação desesperada de princípios que você tenha dificuldade em abraçar. Corrijamos primeiro em nós o que aborrece os outros, e Jesus fará o resto por você e pela humanidade inteira. Tá, então vamos repetir aqui que eu vou anotar. Não gaste impacientemente os seus recursos na pregação desesperada de princípios, desesperada de princípios que você tenha dificuldade em abraçar. Em abraçar. Corrijamos primeiro em nós o que aborrece os outros. Corrijamos em nós o que aborrece os outros. O que aborrece os outros. E Jesus fará o resto. Por você e pela humanidade inteira. É a consolação total, né? Uhum. Não interessa a física quântica, os fenômenos, o que está escrito no céu, é o que está dentro do nosso corpo celeste interior, da nossa alma, né? Com nossos valores e princípios do Evangelho. Então, para encerrar, senhor Júlio, o nosso tempo esgotou. Ponto. Vou pedir para o senhor repetir de novo a mensagem. Não gaste impacientemente os seus recursos na pregação desesperada de princípios que você tenha dificuldade em abraçar. Corrijamos primeiro em nós o que aborrece os outros, e Jesus fará o resto por você e pela humanidade inteira. É o Consolador. Amém. Gratidão. Amém. Amém. Gratidão. Muito obrigado. O céu dentro de nós. Amém. Tchau. Tchau. Foi muito.